Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa revisão será de língua portuguesa, os assuntos que nós trabalhamos no mês de junho. Então vamos lá? Bem, na primeira questão ele diz assim para você, ó. Leia as palavras abaixo e marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas com a letra G, mas elas têm um som de J. Bem, para você identificar, né, a resposta dessa questão, você vai ter que compreender assim, olha. Palavras que são escritas com G e com J, de uma certa forma, elas ocasionam, né, muitas dúvidas e assim ocasionam também alguns erros ortográficos. Mas nós temos que pensar assim. Você vai observar nessa questão as palavras que são escritas com G, que vêm seguidas da vogal E e da vogal I. Todas as palavras que são escritas com G ou com J, seguidas da vogal E e da vogal I, vão ter o mesmo fonema, ou seja, elas vão ter o mesmo som. Então, é por isso que ocasiona, né, certa dúvida. Mas aqui ele quer que você identifique as palavras que são escritas com G e que tem som de J. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho a palavra jaca, gelo, gincana. Bem, eu vou analisar que as palavras que são escritas com G, que vêm seguidas da vogal E e da vogal I, né, vão ter o mesmo som, vão ter o mesmo fonema. Então, eu observo que na palavra jaca, a vogal que vem seguida do J é o A. Então, eu já descarto essa alternativa. Na letra B, eu tenho a palavra gema, cogumelo e geladeira. A palavra gema, ok. Mas a palavra cogumelo, o G vem seguido de U, então eu também já descarto. Na letra C, eu tenho a palavra gota, gude, giz. Vejo a palavra gota, começou com G, mas eu vejo que a palavra gota, né, vem seguida da vogal O, então eu também já descarto. Na letra D, eu tenho a palavra girafa, geleia e a palavra gente. Palavra girafa, o G veio seguido de I, é o mesmo som, G com I ou J com I. E geleia, G com E ou J com E também vai ter o mesmo som. E gente começa com G, mas vai ter som de J. Então, a alternativa que você vai marcar é a alternativa, né, da letra D. Na segunda questão, ele diz para você pintar os retângulos com palavras que possuem sufixo e indicam diminutivo. Gente, o sufixo e prefixo são, né, pedacinhos de são palavras, né, que vão ter o quê? Eles vão ter um pedacinho que vai vir antes ou depois das palavras, correto? Algumas palavras elas vão ser formadas com o acréscimo do prefixo, que é uma parte que vem antes da palavra, ou pelo sufixo, que é uma parte que vem depois da palavra, tá? Essa parte ela vai ocasionar, né, mudança no significado das palavras. Mas na segunda, na terceira e na quarta questão nós vamos falar sobre o sufixo, o emprego do sufixo. Aí ele te dá na segunda questão para você pintar as palavras que possuem sufixo e que indicam diminutivo. Então, olha só, eu tenho a palavra velhinha. A palavra velhinha se originou da palavra velha. Então, eu tenho um sufixo, né? Aí, esta palavra também está representando o diminutivo. Aí, você vai pintar. A palavra vizinho. A palavra vizinho, se você for analisar, tia, mas eu lembro que palavras no diminutivo a gente utiliza inho ou inha. Mas a palavra vizinho, embora tenha inho, ela é uma palavra no seu estado normal. Então, você não vai pintar a palavra vizinho. A palavra amiguinho originou-se da palavra amigo. E amiguinho quer dizer, né, diminutivo. Então, você vai pintar esta palavra. A palavra caminho. Tem inho. Mas não está no diminutivo, então eu não vou pintar. Palavra bolinha. Bolinha se originou de bola. Assim, a palavra bolinha é diminutiva, aí você vai pintar. A palavra mesinha se originou de mesa. Também mesinha indica diminutivo, aí você vai pintar também. Bem, na terceira questão, ele diz assim: agora pinte os retângulos com palavras que possuem sufixo e indicam o aumentativo. Vamos lá. Agora, o sufixo vai apresentar, né, vai representar palavras no aumentativo, ou seja, coisas grandes. Eu tenho no primeiro quadradinho, homenzarrão. A palavra homenzarrão é o aumentativo da palavra homem. Aí você pinta. Limoeiro, né?
originou-se da palavra limão. No entanto, a palavra limoeiro não está no aumentativo, ok? A palavra casarão se originou-se da palavra casa e é uma casa grande. Aí você pinta também a palavra casarão. E a palavra ricaço, né, originou-se da palavra rico, mas ela está no aumentativo. Aí você vai pintar também. A palavra copinho originou-se da palavra copo, no entanto, o sufixo que nós temos empregado aí indica o diminutivo. Você não vai pintar a palavra copinho. E a palavra meninão originou-se de menino, né? E aí você vai pintar porque está indicando o aumentativo. Na quarta questão, ele diz para você: forme palavras acrescentando o sufixo oso, conforme o exemplo. Ele te deu um exemplo, ele colocou a palavra amor. Ao acrescentar o oso, virou amoroso. Letra A, ele tem carinho. Você vai acrescentar oso, vai ficar carinhoso. Letra B, sabor. Acrescentou oso, virou saboroso. Chuva. Na palavra chuva, você vai retirar a última vogal, que é a vogal A, e você vai acrescentar oso, ou seja, vai ficar chuvoso. E na palavra rigor, você vai acrescentar oso e vai virar a palavra rigoroso. Na quinta questão, ele diz assim, olha, forme palavras com o acréscimo dos prefixos a seguir. Então, agora nós vamos falar sobre o prefixo. O prefixo é uma parte adicionada no início da palavra. Já o sufixo é no final, o prefixo é no início. Eu coloquei aqui possível, permeável e produtivo. Eu quero que você coloque como prefixo in, in. Então, vamos lá. Quando eu acrescento o in no possível, vira impossível. O in com permeável vai virar impermeável. E o in com produtivo vai virar improdutivo. Ok? Já nas palavras feliz, fiel e consequente, você vai colocar in com in. Na palavra feliz, ao acrescentar in, vai virar infeliz. Na palavra fiel, quando você acrescenta in, vai virar infiel. E na palavra consequente, quando você acrescenta in, vira inconsequente. Já na sexta questão, ele pede para você escrever duas palavras com os seguintes prefixos. Bis, na letra A. Então, vamos pensar em duas palavras que tem como prefixo bis. Bisavô, bisneto, bisavó. Na letra B, o prefixo 10. Vamos colocar a palavra desligar ou desacelerar, ok? Desacreditar. Na letra C, com o prefixo ré. Vamos colocar assim, ó, recomeçar, reinventar, tá? Renascer. Então, ó, sétima questão. Lê as palavras a seguir e escreva a quantidade de sílabas que cada uma tem. Ele te deu um quadro e colocou a palavra casamento. Vai ter quantas sílabas? A palavra casamento vai ter 4 sílabas. A palavra pedra vai ter 2 sílabas. A palavra fé vai ter 1 sílaba. E a palavra colégio? A palavra colégio, depois da nova ortografia, ela sofreu modificação. Então, a palavra colégio hoje representa 4 sílabas. A palavra mar, 1 sílaba. A palavra geladeira, 4 sílabas. A palavra caneca, 3 sílabas. E a palavra balão, 2 sílabas. Ok? Bem, na oitava ele pede para você separar as sílabas e dê a classificação. Lembra? Quando nós separamos em sílabas, né, conforme você vai falar aquela palavra, o número de vezes que você, uma das formas, né, para você separar em sílaba é o número de vezes que você consegue abrir a sua boca para falar uma palavra. Como, por exemplo, na palavra que nós temos na letra A, carrossel. Olha, carrossel, 3 vezes. Então, essa minha palavra, ela tem 3 sílabas. Se ela tem 3 sílabas, nós vamos dizer que ela é trissílaba. Bem, a classificação das palavras, elas podem ser monossílaba quando representam uma única sílaba, dissílaba quando são 2 sílabas, trissílaba quando são 3 sílabas e polissílaba quando é 4 ou mais sílabas, ok? Então, na palavra carrossel também tem uma observação.
Quando eu tiver letras iguais como RR, SS, na hora da separação de sílaba, essas letras também vão se separar. Fica um R para um lado, um R para o outro, um S para um lado e o S para o outro, ok? Então, separou carrossel. Essa palavra você vai me dizer que ela é trissílaba. Na letra B eu tenho a palavra chocolate. A palavra chocolate tem 3 sílabas, ela vai ser... Desculpa, a palavra chocolate tem 4 sílabas, ela vai ser polissílaba. E a palavra caminhão que está na letra C, ó, caminhão, 3 sílabas, trissílaba. Na letra D eu tenho a palavra gentilmente. Gentilmente, eu tenho 4 sílabas. A palavra gentilmente é polissílaba. E a palavra sombra, né? Sombra, eu vou separar S-O-M, eu vou separar o M do B. Sombra, eu tenho 2 sílabas, então ela vai ser dissílaba. Na letra F eu tenho a palavra sol. A palavra sol tem uma única sílaba. Se ela tem uma única sílaba, ela vai ser monossílaba. Na letra G eu tenho a palavra ferro. Olha só na palavra ferro. Novamente eu tenho 2 R's. Na hora que eu vou separar o ferro, separo os R's. Eu tenho 2 sílabas, então ela vai ser dissílaba. Na letra H eu tenho a palavra martelo. 3 sílabas, trissílaba. E na letra I eu tenho a palavra sapeca. A palavra sapeca tem 3 sílabas, então ela será trissílaba. Ok, meus amores? Olha, agora você vai olhar as palavrinhas da 8ª questão e você vai colocar aqui na 9ª questão elas em ordem alfabética, ok? Vamos lá. Primeira palavra vai ser caminhão, a segunda vai ser carrossel, a terceira vai ser chocolate, a quarta será ferro, a quinta será gentilmente, a sexta será martelo, a sétima será sapeca, a 8ª palavra será sol e a 9ª palavra será sombra. Aqui está a sequência, né, em ordem alfabética das palavras. Já na 10ª questão, ele diz para você assim, olha, escreva as palavras abaixo no quadro de acordo com a quantidade de sílabas. Né? Então, você vai observar as palavras que estão no quadro e você vai, né, verificar o número de sílabas e colocar cada uma no seu quadro adequado. Então, no quadrinho das monossílabas, você vai escrever mel, pé, mão e céu. Essas palavras têm uma sílaba. No quadrinho da dissílaba, você vai escrever casa, lua, dado, amor e anel. Essas palavras têm 2 sílabas. No quadro das palavras trissílabas será peteca, pipoca, janela e toalha. Elas têm 3 sílabas. E no quadro das polissílabas, você vai escrever pirulito, bicicleta, tartaruga. Essas palavras têm 4 sílabas ou mais sílabas. Ok, crianças? Meus amores, essa foi a nossa revisão de língua portuguesa. Aguardo você na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima.